importante você raciocinar por posicionamento, porque na função eu peço só uma função, só uma. Lembre-se, se você localizou que esse membro superior, na hora da prova, é um membro superior, tá? Em que eu estou cobrando o músculo da parte da frente, a função, geralmente, vai ser flexão. Geralmente. Agora, tem que ser flexão de cotovelo, se o músculo estiver no braço. Se o músculo estiver no antebraço, geralmente ele vai fazer flexão de punho, ok? Ou de dedo. Aí você vai ter que localizar se ele punho ou de dedo, sem articulação. Mas toda vez que você pegar o músculo aqui na frente, já pode suspeitar que a função é flexão. Praticamente a resposta para quase todo membro da extremidade superior, para quem está na frente, vai ser flexão. Em parte, já elimina uma grande quantidade de dúvidas para vocês. E se ele estiver atrás, a maioria dos músculos que estão atrás vão fazer extensão. Seja de cotovelo, seja de punho, seja de dedos. Tá? Vai estar raciocinando com tranquilidade, tentando mapear o músculo, a localização do músculo. Você já vai ter uma noção. Tá? É claro que toda vez que eu faço uma flexão ou um movimento concêntrico, tá? Como exemplo, estou fazendo uma adução horizontal de ombro. Se o meu membro superior está indo para frente, onde é que está a musculatura que está realizando a contração concêntrica? Frente. A musculatura que está realizando a contração excêntrica está atrás. Então, quando eu faço o movimento, não é só a musculatura do lado para onde o membro segmento está indo que está trabalhando, não. A musculatura do lado oposto também está trabalhando, certo? E além dessa musculatura oposta, do lado oposto está trabalhando, o resto do corpo todo está trabalhando, para você ter isometria no resto do corpo e manter a postura. Então, qualquer movimento que você faça, que você acha que está só fortalecendo o músculo de um lado, pode ter certeza que o músculo do lado está trabalhando também, e o resto do corpo também está trabalhando para você manter os equilíbrios. É por isso que a gente se preocupa com a postura, porque se você ficar fazendo movimentos com postura errada, quem vai sofrer são as articulações. Elas vão ficar desguarnecidas, e aí elas vão começar a se desgastar de tal maneira que você pode ter uma artrose, você pode ter uma tendinite, só por causa de postura errada. Né? O gesto técnico, o gesto desportivo, seja futsal, basquete, vôlei de campo, qualquer jeito que você faça, passe. Aqui você está usando um adutor para fazer o passe, mas a musculatura abdutora está controlando a sua força. Ou você não tem força para fazer o passe mais forte ou mais fraco? Tem. Quem controla é a abdutora, é a aposta. E você está com o resto do corpo todinho está em isometria para manter essa postura. Então, todos os movimentos que você fizerem, você precisa do corpo todo, não é só daquele segmento não. Como eu dei o exemplo aqui a outra turma. Se eu não tivesse a excêntrica, o cérebro faz o quê? Manda a excêntrica trabalhar, a antagonista, para controlar o movimento da concêntrica. Então, se eu fosse dar um abraço e tivesse só o trabalho da concêntrica, eu dava um tapa na mulher, não dava um abraço, porque o movimento ia ser sem coordenação. Mas como tem a excêntrica, eu controlo a velocidade desse movimento. Então todos os movimentos eles envolvem vários músculos, não é só aquela que a gente acha que está trabalhando. Ok? Por isso que é importante depois vocês terem noção de concêntrica, de excêntrica, de localizar as articulações, mas aí a gente está fazendo passo a passo. Músculos do cotovelo. O primeiro deles, que eu vou falar, é o bíceps braquial. Localiza o bíceps braquial na peça para mim. Localiza o bíceps na peça. Principalmente essa pequena. Pega essa pequena. Pega a pequena e a grande, vocês têm pequena e grande aí, mas localiza também na pequena. Que a pequena vai estar em todas as mesas aqui, de cotovelo com mão. Agora você vai ter uma situação em que a pequena vai estar. Bíceps braquial é o músculo mais anterior da região do braço, mais superficial. O bíceps braquial vai ter origem aqui do processo coracoide da escápula e acima da cavidade adenoide. Sua porção curta está no processo coracoide, sua porção longa está acima da cavidade adenoide. E a inserção do bíceps é aqui, ó, na tuberosidade radial. Certo? Se o músculo está
está pegando o rádio, você já suspeita de uma coisa. Ele pode trabalhar, ter influência na pronação ou na supinação. Pode ter. Nem sempre vai ter. Certo? Então o bíceps braquial, se ele está na frente do braço, ele vai puxar o braço para onde? À frente. Primeiro que você raciocina isso, para poder aprender. Se ele está na frente, vai puxar para frente. O músculo só puxa, o músculo empurra. Mas vamos dar um passado atrás e relembrar. O braço, o antebraço vai para frente? Vai. Então esse músculo vai fazer flexão de cotovelo. Certo? Na realidade, ele é o principal flexor de cotovelo em supinação. Quando o rádio está do lado da unha. Certo? Porque ao fazer a supinação, tá, você trabalha aquele pré-estiramento, dando mais força ao bíceps braquial. Tranquilo? Como o músculo, o cotovelo está logo abaixo do bíceps, que é chamado de braquial. Lembre-se que o braquial pode ser localizado com o bíceps no local, certo? E pode ser localizado também quando eu tiro o bíceps. Porque às vezes a gente pode colocar essa questão na prova, quando o bíceps está aqui você vai ficar em dúvida, mas o bíceps braquial está logo abaixo do bíceps. E ele aparece com o bíceps no lugar também. Certo? Então o braquial é o músculo que está localizado bem aqui, ó. Na região anterior do úmero, tá? E vai se inserir no processo coronoide da unha. O processo coronoide é a parte da frente da unha. Se ele está na parte da frente da unha, ele vai puxar a unha para onde? Para frente. A unha vai para frente? Vai. Todo movimento para frente é chamado de quê? Flexão. Então o braquial vai fazer a flexão do cotovelo. Assim como o bíceps braquial vai fazer a flexão do cotovelo. O bíceps é o principal flexor em supinação. O braquial é o principal flexor em pronação. Mas na prova prática, só pergunta uma função. Pode colocar flexão do cotovelo. Até mesmo porque eles não fazem flexão do cotovelo. Certo? Simples. Flexão do cotovelo. Quem estiver na frente, vai puxar para frente. Ok? A origem do braquial Na parte anterior do corpo do úmero. Certo? Vai falar bíceps braquial, é a união de dois músculos, são dois músculos. O bíceps braquial não é a reunião de dois músculos, né? Porque o músculo tem duas origens. A origem da porção curta no processo coracoide da escápula e a origem da porção longa é acima da cavidade pneumática. Certo? Mas na realidade não são dois músculos, é um músculo só com duas origens. Que ele vai para o ombro, ele vai ter duas funções. A porção curta faz a abdução e a porção longa faz a abdução. Tá? Quando eu digo que faz, ele auxilia, né? Ele auxilia. O outro músculo do cotovelo é esse aqui, ó, cruzando o braquial pela frente, indo até o rádio. Se ele vai do braço até o rádio, é chamado de bráquio radial. É esse mais de cima do antebraço. Se você está o antebraço nessa posição, de pronossupinação, ele é o mais superior. O mais superior. Tá? O mais superior, localizado é o bráquio radial. Bráquio radial. Tem origem aí na região lateral do corpo do úmero. E vai ter inserção aqui no processo estilante do rádio. Isso quer dizer que ele vai sofrer influência com o movimento do rádio. Tá? Na posição de pronossupinação, posição neutra, o bráquio radial passa a ser o principal flexor do cotovelo. Ou seja, o bráquio radial é o principal flexor do cotovelo com o antebraço em pronossupinação. Certo? Mas se eu perguntar a função do bráquio radial, você pode responder o quê? Flexão de cotovelo. Ok? Até mesmo porque quando eu realizo a flexão de cotovelo, independente se eu estou em supinação, em pronossupinação ou em pronação, quem vai trabalhar é o braquial, o bráquio radial, o bíceps braquial. São os principais flexores de cotovelo. Numa prova teórica,
Aí eu posso explorar mais e perguntar, quem é o principal flexor de cotovelo em supinação? Seria quem? Bíceps braquial. Quem seria o principal flexor de cotovelo em pronossupinação? Braquio radial. Quem seria o principal flexor de cotovelo em pronação? Braquial. Certo? Mas todos os três fazem flexão de cotovelo, que vai inverter a sua função agonista. Certo? Vai trocar. A origem do braquio radial Então, a região lateral do corpo do úmero. E aqui, ó. Você vai fazer isso, pronossupinação, nessa posição. Tá? Lembrando que o bíceps braquial ele é o principal supinador de antebraço. Tá? Bíceps braquial, o principal supinador. Ok? Musculatura da região posterior. Nós vimos musculaturas da região anterior, tá? No braço. Já está faltando. Qual é o nome desse músculo da região posterior? Tríceps braquial. Localiza para mim aí o bíceps braquial. Bíceps braquial. Bíceps braquial. Localiza para mim aí o braquial. Braquial. Localiza para mim o braquio radial. Braquio radial. Localiza para mim o braquio radial. Isso. Localiza para mim o tríceps braquial. O tríceps braquial, ele vai ter a origem aqui, ó, abaixo da cavidade glenoide da escápula, a porção chamada de porção medial, que é a mesma porção longa, certo? Aí ele também vai pegar na parte posterior do corpo do úmero a porção lateral. E ele tem uma porçãozinha menor, que é intermédia, que está encoberta pelas duas, está na parte posterior e medial do corpo do úmero. A inserção do tríceps é aqui, ó, no olecano, tá? A parte posterior da una, no olecano. Então, gente, eu vou fazer pronação e supinação. Ele está bem aqui o músculo. Eu vou fazer pronação e supinação. Vai ter alguma influência? Não tem. Tem a pronação e supinação, é um movimento de rádio, certo? Mas por que tríceps poliar alta geralmente bota mais carga em pronação do que em supinação? Se a pronação é supinação, não, vou fazer pronado, não dá mais carga, certo? Não é a pronação diretamente, mas indiretamente a pronação vai influenciar no tríceps. Por quê? Porque ao fazer uma pronação, você percebe que eu faço uma pequena abdução de ombro. Isso é natural. E ao fazer uma pequena abdução de ombro, eu vou tender a alongar, no alongo do tríceps assim, a porção medial do tríceps. Já faço um pré-estiramento, já aumenta um pouquinho, potencializa um pouco esse músculo. Ao fazer a pronação, o apoio na palma da mão é bem melhor do que você está segurando com os dedos, a barra. Então o apoio é bem melhor. E quando eu faço a pronação, eu estou alongando os extensores de punho, que também são extensores de cotovelo, aumentando a quantidade de sinergistas. Tá? Então, pronado, geralmente você trabalha com mais cargas do que supinado, não porque a pronação e a supinação diretamente vai influenciar no tríceps. Tem como, o tríceps pega no leque. Se eu fizer a pronação e supinação, eu não vou estar influenciando diretamente, mas indiretamente vai influenciar, certo? Essa pronação. Então o tríceps está localizado na parte de trás, né, do membro superior. Se ele está atrás, ele puxa para onde? Qual o movimento que vai para trás? Extensão do cotovelo, certo? Puxa a onda para trás, faz extensão do cotovelo, ok? Além disso, ele também pode ajudar a fazer a adução do ombro, tá? São opções e funções. O outro músculo, ele vai ser localizado, se você percorrer o tríceps até o olecano e procura um músculozinho bem do lado lateral do olecano, do lado lateral do olecano, esse é o orgônio. O orgônio vai ter origem bem aqui, ó, na região posterior do epicônio lateral e se inserir na parte lateral do olecano, tá? Orgônio é esse músculo aqui, ó.
Localizou aí? Um apônio. Então o apônio, por ele estar na parte de trás, ele vai puxar para onde? Qual movimento vai para trás? Então o apônio faz extensão do cotovelo. Ok? Extensão do cotovelo. Tanto o tríceps braquial como o cônio. O outro músculo, ele vai estar localizado bem aqui, ó. Vou chamar de pronador redondo. Certo? O pronador redondo vai ter origem aqui na parte anterior do epicôndilo medial, certo? E vai se inserir na parte lateral do corpo do rádio. Gente, se o pronador está na parte da frente do rádio, vai puxar o rádio para onde? O rádio não vai reto para frente. Ele vai girar no mesmo canto e ir para frente. Ó. Quando o rádio vai para frente, ele faz o quê? Ele cruza sobre a una. O rádio está indo para frente aqui, ó. Cruza sobre a una. Portanto, o pronador redondo vai fazer um movimento que a gente chama de pronação. O que é a pronação? É o rádio se rolar em cima da una. É esse aqui. Certo? Mas além disso, como o pronador pega no epicôndilo e na frente do rádio, ou seja, está na frente do cotovelo, ele vai puxar para onde? Para frente também. Então ele pode fazer, auxiliar a flexão do cotovelo. O pronador redondo, vocês vão localizar aqui, ó. Mas eu peço que o pronador redondo é esse aqui, ó. Que é o pronador redondo. Tá por cima por cima do pronador, aqui é o tipo do supinador que fica por baixo. Aqui é o pronador que fica por baixo. Aqui o pronador redondo em cima e está aqui o supinador por baixo. Certo? O pronador redondo está aqui, ó. E o supinador aqui, ó. O pronador redondo é o que vem da parte medial e vai para a lateral. Ou seja, ele vem da parte medial pegando o rádio, puxa o rádio fazendo a pronação. O supinador está por trás, por baixo dele. Então quando você está em pronação, o supinador faz o quê? Puxa o rádio de volta para o lado da una. Que movimento é esse? Supinação. Tá? Então o pronador redondo é esse de cima. E o supinador está por baixo.